Até outra coisa que a gente quer mostrar, e eu vou pedir para o neurocientista Aguilar Pinheiro, doutor Aguilar, para mostrar, parece que você trouxe uma ressonância, não é isso? Para a gente analisar. É um vídeo de uma ressonância magnética do cérebro sendo estimulado. Ali, quando você vê as cores, significa a intensidade de que o cérebro está recebendo o sinal. E são várias fotos do mesmo cérebro, no caso? Não, é animação. Se ele der o start lá, ele vai ter, pode apertar o play aí. Isso. Sim. Ali é a figura do cérebro. Aquela parte colorida é onde o cérebro está sendo usado, é isso? Isso. Agora, a pessoa está recebendo estímulos, ele está conectado numa máquina de ressonância magnética funcional, e ali a pessoa vê o retrato. Quanto mais a cor aproxima do vermelho, mais aquela área está sendo estimulada. Olha, que então, isso funciona de acordo com qualquer tipo de estímulo. Nesse caso aí, é um estímulo visual. A pessoa entrou na máquina e ela começou a ver imagens que poderiam ter relação ou não com a experiência dela. Então, quando a pessoa está lendo um livro, acontece isso dentro do cérebro dela. À medida que ela viaja na fantasia da história, seja o Pingo d'Água, seja o Trava-Língua, seja assistindo o seu programa e vendo o clipe, então ali a criança não fica estática, somente recebendo estímulos, ela interage e cria com a sua imaginação o complemento, preenche lacunas e, consequentemente, ela vai exercitar outras áreas do cérebro que, por outro meio, não seriam estimuladas. Agora, Aguilar, a gente está falando aqui do estímulo de criança, o tio Uli trabalha com uma faixa etária, assim como também o Jober. A partir de qual idade, por exemplo, que o estímulo é fundamental e quais os tipos, não sei se é possível dizer isso, mas quais os estímulos para cada faixa etária? Se tem um estudo a respeito disso? Não, aí a gente teria que detalhar muito. Eu prefiro falar mais genericamente, porque até vai ajudar mais os pais em casa para que eles possam criar esses estímulos. O que nós chamamos de estímulo? Se eu ficar quietinho aqui e não sentir a temperatura variar nem para baixo nem para cima, não ouvir nenhum som, não ver ninguém passando por aqui, a tendência é eu me desligar e dormir. Por isso a gente apaga a luz para dormir, por isso o momento da noite é mais silencioso e etc. Tem uma fase chamada fase do desenvolvimento, que começa a partir do nascimento e vai até a pré-adolescência. Isso depois continua para as áreas de tomada de decisão do cérebro até lá pelos 25 anos. Então, qual é a era de ouro para os pais estimularem os seus filhos? No início, até a pré-adolescência, com o máximo de estímulos possível, nós chamamos de máximo de estímulo, por exemplo, a leitura. Ele não somente terá as imagens, ele tem o contato, o cheiro, o barulhinho da página sendo virada, ele pode voltar e ver a página sem ter que passar por todas elas, o que no eletrônico ainda não é possível. Estímulo com a natureza, o contato físico com a terra, que hoje a maioria das pessoas inibe por medo de doenças, etc. Se isso fosse verdade, eu estaria morto. Eu nasci numa fazenda e lidava no meio dos animais. Então, cada área você vai estimular de uma certa forma. Por exemplo, durante a amamentação, a fase de bebê de colo, quanto mais a mãe der estímulo, deixar o bebê sem aquele monte de pano, isso tudo vai criar interação com o ambiente. Depois, quando ele está na fase do jardim de infância, por isso que é tão importante isso, deixar que a escola crie mecanismos para que eles interajam lá com o máximo de coisas possíveis. E outra coisa, quanto mais eu sair do meu cercado, mais eu aprendo, porque muitas vezes a família tem um tipo de cultura e quer que a criança fique só ali. O cérebro é algo grandioso, como se fosse o universo. Então, quanto mais estímulos de várias naturezas eu tiver, conhecer pessoas novas, lugares novos, isso para o adulto significa para ir para casa, passe por caminhos diferentes que você vai estimular seu cérebro numa área que ele não está sendo estimulado. Para simplificar isso, pense na academia. Você vai lá e só malha a perna. Aí os homens só malham a parte superior. Então vai gerar um monte de homem pera e um monte de mulher melão. Sensacional. Aí o ideal é você estimular o corpo inteiro. O cérebro é a parte mais importante do corpo e ele é estimulado exatamente por novidades. O cérebro gosta de novidade. Tanto é que a música tem variações muito fortes por exemplo, a música instrumental, nós vimos ali um tambor, um violão, alguns poucos instrumentos de percussão, uma fala, a coisa estava meio desafinada, e a gente vê uma orquestra tocando, seja orquestra mirim, orquestra de violas, orquestra daquilo, ou uma orquestra mesmo de uma sinfônica ou uma filarmônica.
Ali é que está a riqueza, exatamente porque você tem uma diversidade de tons e de ritmos e de mistura. Ali, no caso da música que nós estamos falando, você terá uma riqueza de estímulos do cérebro, como se você estivesse na academia malhando em todos os equipamentos, simultaneamente. Isso é interessantíssimo, até a gente está até chegando ao final do bate-papo, mas o Xian vai fazer uma pergunta, fazer outra pergunta para vocês. A questão da evolução da criança, o resultado final, assim, para os leigos que estão assistindo, como a gente, às vezes eu também não tenho criança, ainda vou ter uma criança, porque o Márcio tem um bonequinho para a gente manipular, né, tio? Falando nisso... Pode falar. Falando nisso... Falando nisso, eu incentivo, né? Falando eu daqui de cobrar, né? Logo mais, em nome de Jesus. A gente vê que é uma evolução muito grande da tecnologia, por trás até de um dizer que é para beneficiar a criança, é para ajudar a criança. Eu queria que vocês trouxessem em breves palavras se isso realmente tem beneficiado, o que tem trazido de resultado positivo e negativo. A gente falou um pouquinho disso no começo do programa, mas na prática mesmo, o que você tem visto de evolução nas crianças, essa facilidade hoje de você ter um touchscreen que você mexe, a falta do livro, o que... Em resumo, você pode dizer sobre o cenário da criança, do aprendizado da criança envolvendo tudo isso que E a minha pergunta tem a ver com a sua. Eu queria perguntar para o tio exatamente quais são as respostas que ele obtém das crianças quando ele estimula as crianças com um personagem, com lá a música, etc. Em geral, qual é a resposta? A gente percebe pela própria resposta das próprias mães, né? Que eu imagino que Tio Uli e os bonecos alcança bem os pequenininhos. Então, mudança de comportamento, né? A criança tem uma brandura diferente, responde. Claro que o programa ele leva como conteúdo a palavra de Deus em primeiro lugar, mas também valores. Então é possível incutir valores com e certeza. Assim? E criança aprende por repetição, né? Você dá um vídeo para uma criança, ela assiste 1.500 vezes. Você dá um livro, ela vai ler a mesma história. Eu acho que eu já comentei isso, eu não sei se foi no Tio Uli ou aqui. Toda noite eu tinha que contar uma história para as filhas dormir. Acabava de contar, ela falava assim, as duas, pai, conta de Sansão agora. Qualquer história que a gente contasse, não sei porquê, em seguida a gente tinha que contar de Sansão. E a Bíblia é o maior livro de histórias, né, que existe. Então, assim, você tem um conteúdo fantástico. E fora isso, não é uma fábula, é algo que aconteceu de verdade. E então, a música é uma forma de contar uma história. Exatamente. Mais eficaz ainda. Eu vejo, assim, o papel importantíssimo, como o João falou, dos pais, né? É essencial. A gente tem que entupir nossos filhos de presentes úteis, sabe? Livros, vídeos, instrumentos. A gente tem que roubar eles, no bom sentido, um pouco dessa mídia gratuita, né? Dessa informatização galopante que vem sobre a vida das crianças. Eu acho que a melhor forma de se fazer isso realmente são os pais se preocuparem. Tem tanta hora do conto sendo feita em livraria, de graça, é só levar a criança, que ela vai escutar historinha, um profissional contando história, ela vai ter o pai... gente, imagina um momento você lendo... igual você mesmo falou para suas filhas, você lê para sua criança antes de dormir. E sem falar, João, você vai, né? Só pro teatro. Você vai em feiras de livros, que os livros infantis são tão acessíveis, né? A gente tem tanta oferta para as crianças. Eu acho que o povo brasileiro é um povo que lê muito pouco. Cara, tem melhorado, tem melhorado. Sim, graças tem a melhorado. Deus. Dos últimos 8 anos, os índices têm melhorado muito. Lógico, ainda estamos engatinhando muito comparado. Mas é um começo, né? Mas só para vocês terem uma ideia, não sei se a gente ainda tem tempo, tem essa questão da leitura, né, dentro de uma faixa etária de idade, de 0 a 5 anos, por exemplo, ela está sendo tão pesquisada. Tem uma fundação nos Estados Unidos, até eu peguei o nome dela, a National Children Reading Foundation. Ela é uma fundação especializada na leitura infantil e ela fez uma pesquisa que numa criança de 0 a 5 anos, para cada ano que ela passa dentro dessa faixa etária, ela escutando uma história ou folheando um livro, ela terá a possibilidade de ter $50.000 a mais de rendimento no seu futuro. Olha isso. E com certeza além de mais alguns anos de vida além do normal. Aí você perguntou sobre evolução, tem uma coisa interessante, que está havendo uma involução no aspecto cognitivo, comportamental, de percepção, de sociabilidade, a partir da definição do objetivo por qual motivo eu dei um brinquedo para o meu filho. Às vezes é para ele ficar quietinho, para eu ter mais tempo de fazer as minhas tarefas. Ou para compensar a sua ausência, né? Também. Então, isso tudo é muito importante, que o pai pense, ele não precisa contratar um cientista para fazer um estudo, para a escolha de um brinquedo para o filho dele. O mais importante é ele saber assim, qual é o resultado final
que eu vou obter para essa pessoa que está em fase de desenvolvimento. Ou seja, dar um brinquedo útil e não um brinquedo inútil para a criança, né? Que vai útil para o desenvolvimento da criança, não só para aquele momento em particular. Então, o brinquedo ele tem que gerar interação, ele tem que gerar desenvolvimento, e nessa fase que eu disse, do 0 ano até ao nascimento, a fase de pré-adolescência, o cérebro está se construindo em termos de ramificações, de ligações sinápticas, de ligações dendríticas, que são os meios que o cérebro faz a integração da comunicação interna. Então, isso tudo é importante o pai saber e ele buscar informação, porque a hora que a criança está vendo o seu trabalho com os bonecos, lendo o livro, ela está tendo contato com a natureza ou com qualquer outro objeto que é novidade para ela, ela está construindo novas trilhas dentro do cérebro e criando mais condição dela, de fato, evoluir. Aí, aquela evolução no canal tecnológico, possivelmente vai ser aquilo que eu falei de fortalecer sua Gente, eu quero agradecer demais a participação de vocês, do Jobert, do Dr. Aguilar, do Tio Uli, mas eu quero, por favor, pedir ao Benjamin que divulgue o horário do programa do Tio Uli. Vamos lá, Benjamin, então, Benjamin, por favor, você vai falar agora, viu, Primeiro, Benjamin? nem deu uma risadinha para as crianças. Então, dá uma risadinha lá para as crianças. Uma risadinha aberta, bem aberta. Então você pode assistir Tio Uli e os Bonecos de segunda a sexta-feira, 9h30 da manhã, e também de sábado e de domingo, e vai encontrar comigo lá o boneco mais bonito da TV brasileira. E se não assistir, você chora, né? Olha a piscadinha no final. Se não assistir... E se não assistir, eu... Gente, muito obrigado mais uma vez.